A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Alimentando a Alma, programa da Rádio Boas Novas e que está sendo transmitido pela emissora da Rádio Boas Novas, que é a TV Evangelho. E para nós é uma grande alegria receber todos aqui para participar deste programa, que tem sido uma grande bênção, onde temos podido ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Queremos aqui convidar para que você compartilhe o link deste vídeo, do nosso canal do YouTube, também o nosso site da rádio, que é radioboasnovas.org, para que todos possam participar, todos possam receber a bênção através da palavra de Deus. E o nosso assunto hoje, dando sequência àquilo que nós vemos comentando em alguns outros programas, falando acerca do tempo profético. E o nosso assunto hoje é o livro não está selado, não é? Porque a profecia ela não está selada, e nós vamos entender. E o texto que nós temos como referência para nós hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escritas, porque o tempo está próximo. Bem, para falarmos um pouco acerca deste assunto, nós precisamos voltar um pouco no tempo, lá no Velho Testamento, que está no livro de Daniel, capítulo 12, e o verso de número 4, que diz assim: E tu, Daniel, fechas estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O texto foi projetado para que todos pudessem acompanhar, mas veja bem, é uma palavra da parte de Deus para o profeta Daniel, que era um profeta de Deus. E essa profecia que Daniel viu, aquilo que Daniel pôde contemplar, como o próprio texto ele nos mostra, ele diz assim: fecha o livro porque é para o tempo do fim. Ora, e que tempo seria isso? Porque Daniel viveu muitos anos antes do nascimento de Jesus, muitos anos antes da prisão de João, que quando João recebeu a revelação do livro de Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos, mas é uma profecia que Deus havia mostrado a Daniel acerca deste momento que nós vivemos. Porque aqui diz que o livro de Apocalipse, ele é o livro das revelações. Ou seja, como diz no verso 1, conforme foi projetado na tela, o verso 1 do capítulo 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo. Se é revelação, é profecia. E revelação, não é a profecia, porque Apocalipse é o livro da profecia, ela só se compreende por revelação. Por isso que diz revelação de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus revelou a João que iria acontecer, mas que já havia mostrado a Daniel no passado. Então, está relacionado os dois livros. Então, aquilo que Daniel viu, Deus mandou ele selar porque era para o tempo do fim, este tempo que nós vivemos. Mas como que você pode dizer isso, pastor, que é o tempo do fim? Porque está relacionado com as profecias que apontam para este momento profético que nós vivemos. E as profecias, elas dizem respeito ao tempo de existência da igreja, como o que Jesus revelou aqui entre o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 3, mostrando aquilo que é a história da igreja. Então, Deus, o Senhor Jesus, ele manda João escrever as 7 igrejas da Ásia, que representariam aqui profeticamente o tempo profético de Deus para a existência da igreja aqui no mundo. Que seriam o tempo da operação do Espírito Santo, as 7 operações do Espírito Santo, que estão relacionadas no livro de Mateus, conforme o slide que está sendo apresentado para vocês agora. Que são as parábolas, na verdade, do livro de Mateus, do capítulo 13, conforme vocês estão vendo, que está relacionado com cada operação do Espírito Santo na vida de cada igreja profeticamente. Então, por isso que nós entendemos profeticamente que o tempo é o tempo do fim. Nós vivemos em qual tempo dessa parábola?
que está sendo apresentada aqui ao lado agora, aqui, nesse slide. A igreja de Laodiceia, que é a última operação do Espírito Santo, que é a operação do Espírito de temor, que é o lançar a rede, que é a evangelização, a pressa do Senhor de salvar o homem. Mas então Daniel ouviu uma profecia que Deus mandou selar, mas que agora ela não está selada, conforme o texto que nós lemos, está aqui posto aqui ao lado, que diz isso que nós lemos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Agora, aquela profecia que Deus havia mandado Daniel selar, agora esta profecia ela está sendo anunciada. E, caros ouvintes, você veja muito bem a expressão da palavra quando Jesus fala com João, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ele não diz aqueles que lê e ouvem a letra desta profecia, mas é aquele que ouve as palavras. E o sentido aqui, palavras, não é letra, mas é aquilo que é revelação. Porque se você ouve a palavra, alguém está falando. E quem está falando nesta última hora é o Espírito Santo. E por isso que quando o Senhor Jesus orienta João a escrever as 7 igrejas da Ásia, começando com Éfeso, terminando com Laodiceia, todos os versículos ele diz assim, no final de cada uma orientação para cada templo, cada igreja. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo ele já vem desde a igreja de Éfeso, desde a igreja primitiva, que foi a primeira igreja que Jesus estabeleceu, até os nossos dias. O Espírito Santo ele vem falando acerca de cada momento profético da igreja, relacionado com cada parábola que nós vemos no slide anterior. Então, é um momento que a igreja vive. Então, qual é o momento hoje? Hoje o momento é de ouvir as palavras da profecia. E quem é que está anunciando? Quem é que está dizendo? É o Espírito Santo. Ele está falando ao ouvido da igreja, ao coração da igreja todos os dias, porque Jesus está revelando o mistério que está contido neste livro profético, que não se compreende pela razão do homem. Não é nenhum estudo acadêmico ou nenhuma cadeira de faculdade que vai se compreender esse livro. Conhece a história, tem o seu lugar, tem o seu valor, mas é na revelação do Espírito Santo, porque o livro é revelação de Jesus Cristo, conforme o verso 1 do capítulo 1. Se é revelação, só por revelação do Espírito Santo, porque é uma profecia e só se alcança por revelação, e só o Espírito Santo é que pode revelar. Não há um homem inteligente, alguém expert da Bíblia, que vai alcançar o mistério que está contido aqui. Então, do verso 1 ao verso 3, ele fala para as igrejas, ele mostra o tempo profético das igrejas, e daí para frente, ele mostra, não de forma cronológica, mas tudo aquilo que vai acontecer com o mundo, com a religião, com aquilo que aí está. Então, o momento profético que nós vivemos é o momento onde o Espírito Santo está falando à igreja. E, caro ouvinte, é importante isso, você ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja, através da revelação de Jesus Cristo, aquilo que ele está dando a conhecer à sua igreja. Porque o mundo não conhece esse mistério que está contido na palavra de Deus. Jesus mesmo, antes de partir, ele disse para a sua igreja, era um número pequeno de irmãos, seus apóstolos, mais a sua igreja, que ficou estabelecida aí, um grupo pequeno. Ele disse: olha, ainda um pouco de tempo, o mundo não me verás mais, mas vós me vereis. Então a igreja que é batizada com o Espírito Santo, aquela que recebeu o Pentecostes na sua vida, ela vive a cada dia a profecia de Jesus na sua vida, porque o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia, e ele anuncia todas as coisas através da revelação do Espírito Santo, aquilo que a igreja precisa fazer. Não basta ter simplesmente uma religião, uma denominação, não, eu leio Bíblia, eu gosto de versículos da Bíblia, eu gosto de cantar louvor, não basta. Precisa-se ter revelação. E revelação é santificação no Espírito, é ouvir a voz do Espírito Santo. Há muitos que dizem: não, mas o Espírito Santo não fala mais, ficou no passado, não tem dons espirituais, não crê nos dons espirituais, mas a igreja é fiel de Jesus, ela vive a profecia de Jesus. E onde há profecia, há Espírito Santo. E onde há Espírito Santo, há dons, a operação, a maravilha, a cura,
a revelação da palavra, a doutrina, a salma, a louvor, conforme diz lá em Coríntios, como Paulo escreve aos Coríntios. Esta é a igreja de Jesus. Não é uma denominação em si, uma placa, mas é uma igreja que é um corpo de Cristo, onde o Espírito Santo está operando e ele está descortinando a profecia deste livro. Aquilo que é o mistério nesta última hora. Então o livro não está selado mais. A palavra de Deus para Daniel foi, Daniel, verso 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro. Não está selado mais, mas agora está revelado à igreja, não ao mundo, não uma religião, mas a igreja de Jesus, aquela que tem o Espírito Santo. E no final do versículo ele diz bem assim, no verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse, porque o tempo está próximo. A expressão do tempo está próximo quer dizer breve, e o breve está relacionado com Messias, aquele que é enviado. E nós vemos lá no capítulo 22 de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus falando a todo momento, eis que cedo venho, eis que breve venho, eis que presto venho. Várias vezes Jesus cita isso. Então este livro ele não está selado, porque Jesus breve vem. Porque o momento é esse que nós vivemos, de que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Então, a igreja de Jesus, ela vive esta profecia. E ela conhece esta profecia, porque o mistério não está selado para ela. O segredo não existe para ela, mas Deus revela todas as coisas. Interessante, caro ouvinte, que o Senhor Jesus deu uma palavra no seu ministério. Quando Judas chegou perante Jesus para traí-lo, e Jesus disse para ele, fez uma pergunta para ele, amigo, a que vieste? Porque o amigo, o texto seguinte diz, o amigo, o Pai revela todas as coisas. Então, Jesus, ele revela tudo ao coração da sua igreja, porque a igreja é amiga de Jesus. Ela não ama o mundo, porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E se a igreja não ama o mundo, ela é amiga de Jesus. E por isso, ela conhece os mistérios desta última hora. E você é chamado pelo Espírito Santo, é despertado nesta palavra para buscar o Senhor, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para buscar conhecer o mistério da palavra de Deus. Não basta ter Bíblia, não basta conhecer a letra, mas precisa ir além, conhecer o mistério que nela está contido. E o Espírito Santo, ele está disposto a fazer isso por você, a revelar este amor de Deus para com a sua vida, através dos mistérios que está na palavra de Deus. O livro não está selado, ele está sendo aberto todos os dias para o coração da igreja. E da mesma forma, Deus também quer se revelar ao seu coração. Obrigado por nos ouvir, por estar conosco mais uma vez no programa Alimentando a Alma, da emissora da Rádio Boas Novas, que é a TV Evangelho. Convidamos para que continue nos seguindo ali no canal do YouTube, no site da igreja. Baixe ali no site da rádio, no site da rádio, que é radioboasnova.org. Baixe ali o aplicativo da rádio para ouvir aquilo que são os conteúdos que trazemos ali, hinos para você adorar a Deus, e também seguir ali no site, no Instagram e no TikTok. A todos, a paz do Senhor Jesus.